Capítulo 2 de Romanos. Vamos examinar esse capítulo 2 da carta de Paulo aos Romanos para ver algumas mensagens, alguns ensinamentos que o apóstolo Paulo colocou aí. Naturalmente, Paulo escreveu os mandamentos de Jesus, dados mediante o Espírito Santo aos apóstolos que escolheras. Atos 1, verso 2. Então, a partir do verso 5, ele diz: mas segundo a tua dureza e o teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Então, existirá um dia, o dia do juízo, né? O dia do juízo, ele está falando aqui que é o dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Então haverá um dia, dia do juízo, dia do julgamento, em que Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras, né? E aqui ele vai falar desse dia, né? Ele diz, né? O qual recompensará a cada um segundo as suas obras. Então, por mais que nós não queiramos falar ou não queiramos ouvir a respeito do dia do juízo, haverá um dia do juízo. E nós devemos atentar para saber o que acontecerá nesse dia, para nos prepararmos para ele, né? Então ele diz assim, a saber, ou seja, o que vai acontecer naquele dia, o dia do juízo, que na verdade é o dia da vinda de Jesus, né? Haverá um juízo, um julgamento, né? O Novo Testamento fala do tribunal de Cristo, tribunal de Deus. Aí ele vai dizer assim, a saber, a vida é eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção. Então, por mais que nós, muitas vezes, assim, para você ter a vida eterna, o que você precisa? Crer em Jesus. Exatamente. Crer em Jesus, está correto de acordo com o Novo Testamento. Mas o que significa mesmo crer em Jesus? Há um desdobramento, né, do que significa realmente crer em Jesus. E aqui ele está dizendo que naquele dia, quando haverá o juízo, o dia do juízo, o que vai ser julgado é o seguinte: ele vai dar a vida eterna a quem? Aos que com perseverança em fazer o bem. Eu vou destacar aqui, né, porque com perseverança em fazer o bem. Naturalmente aqui ele está falando para uma pessoa que já se converteu, né? Uma pessoa que já é filho de Deus, né? Porque quando Paulo escreveu a carta, ele diz aqui, né, a todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, ou chamados para ser santos. Então, a todos que estáis em Roma, amados de Deus e chamados santos. Os santos são os crentes, né? Os cristãos, os seguidores de Jesus, né? Então é isso que ele está dizendo. Naquele dia, o dia do juízo, o dia da vinda de Jesus, ele vai dizer, ele vai dar vida eterna aos que, com perseverança em fazer o bem, procuram glória, honra e incorrupção. Porque aí a gente às vezes fala assim, não, mas eu já me converti, eu já criei em Jesus. E aí quando nós vamos ver a vida da pessoa, a vida dela não condiz com a vida de fazer o bem, né? É uma vida que reflete a natureza de Deus, que é uma natureza bondosa. Mas as obras da pessoa são, às vezes, até malignas, né? Mas naquele dia, o dia do juízo, quando haverá realmente a recompensa, ele está dizendo aqui, que a vida eterna receberão aqueles que, com perseverança em fazer o bem, procuram glória, honra e incorrupção.
Aí ele vai, contrapartida, o que acontecerá naquele dia? Porque será um dia de retribuição, assim. Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. E tá aí realmente falando claramente, né, para ninguém se iludir. Né? Indignação e a ira. A Bíblia sempre, né, apresenta os dois lados da moeda. A indignação e a ira. Esse já é a segunda vez, né, é a terceira vez que essa carta fala de ira, né? Porque retornando aqui no capítulo 1, verso 18, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. E no verso 5 do capítulo 2 ele diz: mas segundo a tua dureza e o teu coração impenitente, entesouras ira para ti, no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Né? E aqui ele está dizendo, a indignação e a ira, naquele dia, o dia do juízo, aos que são contenciosos. Contenciosos é briguento. Né? Não perde a oportunidade de brigar, de contender, de disputar, litigar. Né? Ele diz aqui, desobediente à verdade. Jesus disse, a tua palavra é a verdade. Então, as pessoas que são desobedientes à verdade de Deus. Qual é a verdade? É a palavra de Deus. Né? É o ensinamento da Bíblia, particularmente daquilo que Jesus ensinou, porque ele disse assim, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, ou ensinando-os a praticar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, quem se esforçou ao longo da vida, sua vida cristã, para praticar os ensinamentos de Jesus, que vai receber a vida eterna naquele dia, né? E aí, mas a contrapartida, tribulação e angústia sobre a alma, não, estou em todo o verso 8, né? Mas indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Então, é causa e efeito. Aí ele prossegue, tribulação e angústia, é o sofrimento aqui, né? Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal. Vou colocar aqui, né? Todo homem da alma do homem que faz o mal. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal. Então, hoje nós estamos aqui numa sociedade altamente afetada pela tribulação e pela angústia, né? Angústia entre as nações, né? Que Jesus profetizou isso. Nós estamos nesses dias, as pessoas estão angustiadas, muita gente sofrendo, não sabe nem de quê. Aí vai ao psicólogo, vai ao psiquiatra, vai ao neurologista, vai ao cardiologista, e aí a indústria farmacêutica se agiganta e tem remédio para tudo, e as pessoas às vezes não conseguem ser curadas. Mas aqui, né, a palavra de Deus, que é verdadeira, ela diz aí, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal. Isso aqui é um diagnóstico da palavra de Deus, né? E aí está falando da alma. Então, a pessoa que está atribulada, angustiada, de repente, seja o comportamento dela, algum tipo de comportamento dela que pode estar tendo como consequência essa angústia na alma dela. Né? Então, se a pessoa crê realmente na palavra de Deus, na veracidade da palavra de Deus, ela vai fazer uma reflexão na sua vida, porque se for realmente isso, né, e a angústia, a tribulação, a angústia da sua alma, o sofrimento, se forem decorrente de uma conduta em desacordo com a palavra de Deus, a única maneira é a pessoa corrigir a sua conduta, corrigir o seu comportamento, né, fazer uma autoanálise, uma reflexão. Tecnicamente seria a palavra arrependimento, né? Porque arrependimento significa mudança de pensamento, mudança na maneira de pensar. Né? Arrependimento, metanoia, alma, né? Mente. Então, a mudança na maneira de pensar. Então, aí está o diagnóstico da palavra de Deus, né? E às vezes as pessoas
se esquece dessa palavra de Deus aqui e vão buscar determinadas outras terapias alternativas e que às vezes não funcionam, né? Ou então pode até funcionar um pouco, porém não resolve. Então Deus está dando aqui realmente o diagnóstico, né? Aí diz aqui. Agora, por outro lado, na contrapartida diz assim: glória, porém, honra e paz a qualquer que pratica o bem. A qualquer que pratica o bem. Então, praticar o bem. O que é praticar o bem? Praticar o bem é fazer o bem às pessoas, né? Fazer o bem às pessoas. Praticar o bem é fazer o papel de Deus na terra, né? Quando Deus faz o bem na terra, muitas vezes ele usa pessoas que têm um coração inclinado para esse lado para fazer o bem na terra. Então ele está dizendo aqui a consequência de fazer o bem, né? Qualquer que pratica o bem virá sobre ele glória, honra e paz. Praticar o bem. Então aqui está uma boa terapia, né? Você não está tendo paz. Então, que tal experimentar essa terapia aqui? Isso é psicoterapia, né? Isso aqui é a cura da alma. Então, começa a praticar o bem, fazer bem às outras pessoas, né? E aí, de repente, isso aqui vai acontecer. E é interessante que nesses dois versículos, ele termina dizendo, a tribulação e a angústia, que é o castigo, a consequência daqueles que fazem o mal, esse castigo virá primeiro sobre o judeu. Ele está dizendo aqui, primeiramente do judeu e também do grego. Então, a carta de Romanos fala muito dos judeus, né? Apesar de ser uma carta dirigida a uma igreja gentílica, que é Roma, mas havia uma grande comunidade de judeus em Roma, e naturalmente muitos se converteram. Pode ser que a base da igreja de Roma fosse judaica, porque no dia de Pentecoste havia forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e naturalmente formaram a base da igreja. Então havia muitos judeus ali, e aí ele está dizendo aqui que quer queira, quer não, mas a palavra de Deus faz uma distinção entre o judeu e os outros povos. Então ele disse assim, quando o judeu pratica o mal, o castigo virá primeiro sobre o judeu, e depois sobre o outro, que é o grego, né? Chamado de grego aqui o heleno. Agora, na questão da recompensa para o bem, que é aqui, glória, honra e paz a qualquer que faz o bem, a recompensa virá primeiro sobre o judeu. Então, tanto do castigo como da recompensa, a prioridade é do judeu, né? Isso nós não podemos mudar porque está escrito. E aí, ele está dando aí as duas alternativas, né? Parece estar nos lembrar do Antigo Testamento, quando Israel recebeu a lei, Monte Sinai, né? Que depois Deus colocou das 12 tribos, 6 representantes das 6 tribos num monte e 6 representantes das outras 6 tribos no outro. Um proferia as bênçãos, outras maldições. Aí Deus diz assim, para ele obedecer a lei, né? Porque se obedecesse a lei, teria as bênçãos, se desobedecesse, teria a maldição. Então Deus disse assim. E aqui é a mesma coisa, né? Deus está colocando esses dois caminhos. Você quer receber o bem, né? Aí aqui tem um fator assim. No dia do juízo, haverá a recompensa de cada um, né? Segundo as suas obras. Se for obras boas, vai ser castigo. Se for obras boas, vai ser coisa boa, recompensa, né? Se for obra má, vai ser castigo. Ele está colocando as duas alternativas, né? O ser humano não tem como se desculpar, né? Quer que se dá bem, faz coisa boa na terra, ajuda o teu próximo, ama o teu próximo como a ti mesmo, ajuda, né? Quem estiver precisando de ajuda, né? Age como Deus, como a Bíblia diz, sede imitadores de Deus como filhos amados. Agora, se quiser se dar mal, faz o mal, porque cedo ou tarde o castigo vai alcançar, né? Se a recompensa não vier durante a nossa caminhada aqui, mas no dia do juízo com certeza virá, o que ele está falando aqui. Eu acredito que, inclusive, esses dois últimos versículos aqui, é aqui mesmo, né? Tribulação e angústia virá sobre a alma de todo homem que pratica o mal. Glória, honra e paz virá sobre a alma de todo homem que pratica o bem. Isso aí é o diagnóstico da palavra de Deus. Aí diz aqui, porque para com Deus não há acepção de pessoas, ou seja, tanto faz judeu como não judeu, ele terá a recompensa segundo as suas obras, ou seja, sua conduta, seu comportamento, né? O seu agir na terra.
Então diz aqui, porque todos que sem lei pecaram, e os gentios que não tinham lei, né? Os gregos aqui chamados, sem lei também perecerão. E todos que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Ou seja, os judeus tinham a lei, os gentios não tinham. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. É a mesma coisa, né? Nós podemos comparar aqui os judeus como hoje, por exemplo, os cristãos, como os evangélicos. Podemos ouvir semanalmente os ensinamentos da lei de Deus, da palavra de Deus, nas igrejas, como eles ouviam nas sinagogas. E podemos correr o risco, como eu percebo que tem acontecido, de muitos se tornarem apenas ouvintes, né? Só o fato de ouvir a palavra de Deus, a pessoa acha que já cumpriu a sua obrigação religiosa, espiritual para com Deus, né? Mas é o que ele está dizendo. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus. Então, só ouvir a lei não acrescenta nada na sua vida. Pelo contrário, acrescenta mais responsabilidade. Ele diz aqui. Mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Então, praticar a lei, né? Embora, tenho que fazer uma ressalva aqui, né? Ninguém será justificado pela prática da lei, porque a justificação é pela fé, né? Pela fé em Jesus. A prática da lei, por isso que eles hão de ser justificados, por quê? Porque aqueles que estão praticando a lei, naturalmente Deus vai revelar para ele que é pela fé, como aconteceu, por exemplo, no caso de Cornélio, no capítulo 10 de Atos, né? Aí ele diz aqui, porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Ou seja, os gentios, os pagãos, por isso dizer os pagãos, né, os que não eram judeus, aqui naquela época só os judeus tinham a lei de Deus, né? Eles eram os guardiões da lei de Deus. Mas os gentios não tinham a lei de Deus, não tinham a escritura. Eles adoravam os seus deuses, né? O politeísmo, os deuses, os ídolos, era o paganismo. E eles eram ali, até hoje existe isso, né? Mas olha isso aqui, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando, quer defendendo. Então aqui ele diz uma coisa extremamente importante. O que ele está dizendo? Ontem, quando eu falei sobre o capítulo 1 de Romanos, eu mostrei lá que Deus se revelou de duas maneiras. A revelação geral de Deus, é a natureza, né? As coisas que foram criadas testificam da existência de um Criador. Ele diz lá, de maneira que os homens são inexcusáveis. De maneira que os homens são inexcusáveis, né? Revelação geral na criação. Só a criação já testifica. O ser humano se torna inexcusável. Não pode alegar a ignorância de que existe um Criador. Só por ele contemplar a criação, ele já tem responsabilidade de entender que existe um Deus, existe um Criador. Mas Deus não ficou somente aí. Ele foi além e deu a revelação, chamada de teologia, a revelação especial. E a revelação especial de Deus é a Escritura, né, que Romanos, essa carta aos Romanos começa citando a Escritura, porque ele diz assim, Romanos começa assim, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Então, as Escrituras, no caso ele está falando aqui do Antigo Testamento, né? Escrituras, os profetas escreveram as profecias, né? Era o cânon do Antigo Testamento. Então, Deus não se limitando a exigir do homem o conhecimento de Deus pela criação, pela natureza, ele deu a Escritura, né? Agora tem também o Novo Testamento, que é também Escritura, e por isso que a palavra de Deus, a ordem é para disseminar a palavra de Deus pelo mundo todo, né? Porque todos os povos devem ter acesso à Bíblia, por isso que alguns regimes anticristãos, anti-Deus, proíbem a Bíblia dentro da sua nação, da sua cultura, porque eles têm medo de que a Escritura vai abrir os olhos das pessoas e revelar o conhecimento de Deus para pessoas.
Mas a revelação especial de Deus é a Escritura. A obrigação dos seres humanos é compulsar a Escritura, estudar a Escritura, buscar o conhecimento de Deus, porque essa questão, o conhecimento de Deus, conhecer a Deus é a obrigação do homem, então é buscar conhecer a Deus. Só que aqui em Romanos capítulo 2, nós vamos encontrar esse versículo, dizendo que Deus deu uma terceira revelação de si mesmo para o homem, que é a sua consciência. O que é a consciência do homem? E aqui ele está falando todo homem, né? Seja judeu, seja gentil, seja cristão, seja não cristão, seja convertido, seja não convertido. Deus colocou dentro do ser humano, na sua consciência, a lei de Deus. A lei de Deus está escrita no coração dos homens. E ela se manifesta pela consciência. Aí, os homens se tornam inexcusáveis aí, né? Porque, e ele está dizendo aqui o seguinte, que todo homem ou mulher sabe o que é certo e o que é errado, de acordo com a lei de Deus, porque na sua consciência a lei de Deus está escrita. Isso é em todo homem. E quando eu falo de lei de Deus aqui, eu acredito que pelo menos nós podemos resumir os 10 mandamentos, que a lei de Deus é mais do que os 10 mandamentos, mas em grandes partes aqui, o que aparece como lei de Deus é o resumo, são os 10 mandamentos, o decálogo assim chamado, né? Então, acredito que o que está dizendo aqui é que o decálogo, os 10 estão nos 10 mandamentos, né? Ou seja, nenhum ser humano, aí está falando do dia do juízo, né? No dia do juízo e da manifestação da ira de Deus, né? E aqui, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Então, o dia do juízo, isso aqui o que não for julgado antes vai ser julgado naquele dia. Então, naquele dia, todo homem vai chegar diante de Deus, e aí, se ele não olhou para a revelação geral, para a natureza, para reconhecer a existência de um Criador, se ele não tomou conhecimento da Bíblia, Deus se revela na Escritura, mas ainda tem essa terceira opção aí. Ninguém será justificado alegando não conhecer Deus, porque dentro da consciência, a consciência de todo ser humano tem a lei de Deus escrita nela. Então, instintivamente o ser humano sabe o que é certo e o que é errado, porque a sua consciência lhe induz a isso. É um tribunal, a consciência, né? Ou nos condena ou nos absolve. O que ele está dizendo aqui é que quando os gentios que não têm lei escrita, né, escritura, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações. Olha só. Testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Então, a consciência, a lei de Deus está escrita no coração dos homens e das mulheres, naturalmente. E isso se manifesta pela consciência. E aí, só que nós sabemos que lá na frente, por exemplo, 1 Timóteo capítulo 4, vai falar de uma consciência cauterizada, né? Ele diz assim, o Espírito diz expressamente que nos últimos dias alguns apostatarão da fé por darem ouvidos a espíritos enganadores e doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira e têm a própria consciência cauterizada. Satanás aí fala de doutrina de demônios e espíritos enganadores. E fala aí de homens que têm a consciência cauterizada. Então, Satanás procura anular a consciência, tornar a consciência insensível, a fim de que as pessoas possam praticar o mal, transgredir a lei de Deus e não sentir nada. Sua consciência não incomoda, os seus pensamentos continuam com paz, porque o normal é quando uma pessoa faz o mal, ela não tem mais paz, ela perde a consciência, não consegue dormir, porque a sua consciência incomoda. A lei de Deus foi violada, na sua consciência acusa. Agora, como é que o diabo consegue cauterizar a consciência, tornar insensível a consciência, para de funcionar? Isso hoje é muito comum, hoje está muito comum falar nisso, através dos estudos da psicologia, da psiquiatria,
fala-se muito em psicopatia, sociopatia. E aí a gente percebe que, estudando sobre esse tema, que os psicólogos, né, principalmente psicólogos, psiquiatras, dizem que os psicopatas, eles são destituídos de consciência. Ou seja, eles têm a consciência, mas a consciência dele não funciona, está cauterizado. E como é que o diabo fez isso? Eu também não sei, né? É possível até que alguma criança já nasça prejudicada dessa maneira. Há uma operação espiritual aí. Então, dizem os estudos psicológicos, até onde eu soube, que 4% da humanidade é constituída de psicopatas. Mas à medida que nós vamos observando a raça humana, a impressão que eu tenho é que o número de psicopatas no planeta está aumentando. Verdadeiros psicopatas, ou seja, pessoas destituídas de consciências, elas são extremamente perigosas. Pessoas destituídas de consciência, com a sua consciência está desativada, é muito difícil um ser humano normal vencê-la, porque esse psicopata, muitas vezes eles são carismáticos, simpáticos, inteligentes, logo a pessoa gosta deles, né? Eles são muito sedutores, tanto para os homens como mulheres. Eu sou um psicopata, e eles são capazes de fazer todo tipo de maldade, crueldade, mentira, engano, sem que a sua consciência lhes acuse nada. Dorme em paz e eles são capazes disso. Acho que até o detector de mentira, né, o soro da verdade, pentotal, não é capaz de descobrir se um psicopata está mentindo. Geralmente, psicopatas eles são verdadeiros atores, né, ou atrizes. Então, mas aqui Paulo está dizendo que não sei como é que Deus vai julgar os psicopatas, né? Mas aqui está dizendo que a consciência é um recurso que Deus colocou dentro de todo ser humano para que ele saiba a diferença entre o bem e o mal. Ou seja, a lei de Deus está escrita no coração do homem e se manifesta por meio da consciência. Esse é o normal, né? E aí, o apóstolo Paulo, para ver aqui a essência desse capítulo 2 de Romanos, ele vai dizer o seguinte. Ele fala muito sobre o judeu, né? E vai falar sobre a circuncisão. Então ele diz assim, verso 25. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão, ou seja, os gentios, né, que não são judeus, portanto não são circuncidados, guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? E se o incircunciso fisicamente, o pagão, o grego, o não judeu, né, cumpre a lei, não te julgará a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? Então, o Paulo está argumentando aqui, naturalmente, em parte falando para os judeus daquela comunidade cristã, que naturalmente esses judeus eram circuncidados, porque no Antigo Testamento, no judaísmo, a aliança com Deus era feita por meio da circuncisão. Até mesmo o estrangeiro, se quisesse se tornar judeu, ele era circuncidado para aderir à religião de Israel, adorar Jeová, o Deus de Israel. Então, todo judeu era circuncidado. Só que quando chega no Novo Testamento, a conversa muda, né? Ele está dizendo aqui que a circuncisão não adianta nada se a pessoa não guardar a lei. Então, vamos pegar os 10 mandamentos aqui como um resumo da lei, né? Então, se uma pessoa é circuncidada, tem no seu corpo a marca da aliança com Deus, sendo um verdadeiro judeu, mas Paulo está dizendo que não adianta essa circuncisão, não vale nada se a pessoa transgredir a lei de Deus. E se uma pessoa que obedece à lei de Deus não for circuncidada, ela tem mais valor diante de Deus do que aquele que é circuncidado, mas que transgride a lei de Deus. Ele termina dizendo o seguinte, né? Porque não é judeu o que é exteriormente, nem a circuncisão a que é exteriormente na carne. Mas judeu é o que é no interior, e circuncisão a que é do coração,
no espírito e não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então, ele está dizendo aqui então, que não é judeu aquele que é exteriormente. Né? Então, judeu é uma condição espiritual. Né? É do coração, no espírito. E ele está dizendo que a circuncisão é a mesma coisa. Não é, a circuncisão verdadeira não é física. Não é no corpo. Jeremias diz assim, circuncidai o vosso coração, né? E não o vosso corpo. E aí eu tomo no lugar da circuncisão o batismo. Né? Assim como a porta de entrada para o judaísmo, para a aliança com Deus no Antigo Testamento era a circuncisão, no Novo Testamento é o batismo. A diferença é que a circuncisão era só no homem, só no filho homem. Né? As mulheres não eram circuncidadas porque não sei porquê, né? Mas o Novo Testamento é o batismo, e o batismo já contempla homens e mulheres. Né? Aí podemos usar o mesmo argumento, o mesmo princípio, que aquilo que a circuncisão era no Antigo Testamento, o batismo é no Novo. Para se tornar judeu tinha que ser circuncidado o homem. E para se tornar cristão a pessoa tem que se batizar. O mesmo princípio se aplica aqui no batismo. Se alguém for só batizado, que é a porta de entrada para a igreja, para o evangelho, né? É o batismo, é a porta de entrada, mas só o batismo, um olhar do corpo, não é suficiente. Não significa nada se a pessoa não guardar os princípios da lei, ou seja, obedecer a Deus. Embora o ser humano não é justificado por guardar a lei, mas por crer em Jesus. Mas, como o Novo Testamento diz que a verdadeira circuncisão é a do coração, no espírito. Né? Ele diz aqui, no espírito, né? O batismo também na água, ele eu creio que é realmente um mandamento de Jesus, né? Quem crê e for batizado será salvo. Agora, o que realmente é efetiva mesmo, a questão espiritual, porque a questão é toda espiritual, é o batismo no Espírito Santo. Né? Assim Paulo diz, 1 Coríntios 12, 13, ele lá, todos nós fomos batizados em um só corpo, né? Em um só batismo, um só Espírito. Fomos batizados em um só corpo, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. É o batismo do Espírito Santo. Então, ser imerso na água é realmente uma exigência do Evangelho, mas isso pode ser feito sem efeito nenhum na conduta, né? No Espírito, na consciência, no coração. Agora, o batismo no Espírito Santo, que a pessoa é imersa não na água, mas no Espírito Santo, e aí é um ato de Deus, não do homem, esse sim é que é o verdadeiro batismo, né? Embora ele não descarta o primeiro batismo, que é o nas águas. Ou seja, as realidades são espirituais. Né? Esses símbolos da religião, pelo menos da porta de entrada, são religiões iniciáticas, que a pessoa entra no judaísmo pela circuncisão, na igreja pelo batismo, são apenas símbolos de realidades espirituais que são invisíveis aos nossos olhos. Né? Porque a verdadeira circuncisão é do coração, no espírito. E o verdadeiro batismo é o batismo no Espírito Santo, que é uma operação realmente do Espírito Santo na nossa alma, no nosso espírito, que muda o nosso coração. Muda o nosso coração. E aí sim, né, nós estaremos aptos a praticar a lei de Deus. Né? Então, não vamos nos conformar com essa questão de só ouvir a palavra de Deus não é suficiente, tem que praticar. Ele está dizendo que tem que praticar, né? E buscar as realidades espirituais que não são vistas, são invisíveis, mas as visíveis são simbolismo dessas realidades espirituais, que no caso aqui é o batismo do Espírito Santo, que é chamada circuncisão do coração, onde o Espírito Santo remove do coração toda a impureza, e aí a pessoa passa a ter um coração puro, um coração limpo, pelo menos temporariamente, porque logo já vai sujar de novo. Então tem que haver frequente limpeza do coração para ele permanecer limpo. Então que assim seja, em nome de Jesus. Amém.